dízimo? Será que até aqui estão querendo tirar dinheiro de mim? Infelizmente, isso é uma coisa que eles falam a respeito desse assunto e muitas pessoas têm um entendimento errado a respeito disso. E nesse vídeo, eu gravei um bate-papo com meu amigo Sandes Marques, fundador da Biodense, e eu quero mostrar para você a explicação que eu dei para ele naquele dia sobre o entendimento correto do que é o dízimo, como ele surgiu e como ele se aplica na nossa vida hoje. Então, se você tem interesse nesse assunto, assiste aí o vídeo e depois deixe o seu comentário, se você concorda, se você não concorda, se você tem alguma dúvida. Então, fique agora com essa conversa nossa, que Deus te abençoe e até mais. Essa é a minha dúvida. Por que a gente tem assim, essa dificuldade de dizimar hoje na igreja? Porque às vezes a gente oferta com alegria, mas o dízimo, às vezes você oferta maior que o seu dízimo, mas aquele dízimo mesmo que é os 10% toda vez, você tem dúvida. Você fica meio em dúvida, não sabe se isso existe, se isso é um princípio, se não é. É do Antigo Testamento, se é do Novo, se porque antigamente o pessoal, o dízimo era animal, mas sempre houve alguma coisa. Era animal, era as frutas, tipo, da colheita, né? Porque desde o princípio existe isso, tanto que Caim, Abel se ofertaram, né? Tem eles aqui no estudo, você vai ver. O porquê que Deus recebeu de um, de outro não. Essa daí eu já não sei o porquê. Tem tudo aqui. Interessante. Primeira coisa, ó, a gente precisa entender o que é um princípio. Você sabe o que é um princípio? Quando a Bíblia fala, quando alguém fala assim, ó, o que é um princípio bíblico? Você sabe o que é um princípio? Seria uma primeira obrigação? Uma primeira ordem, alguma coisa assim? Nesse caso ele não está muito relacionado à primeira, seria tipo assim, a forma que alguma coisa funciona. Então, por exemplo, o princípio de uma cafeteira funcionar, já que a gente está tomando um café, né? Seria o quê? Você colocar a água ali, colocar o pó, ligar e aquilo funcionar. Na Bíblia, a gente encontra o quê? Todos os princípios que Deus estabeleceu para a funcionalidade da vida. Então, tipo, quando Deus ele ensina algo na Bíblia, não é com o intuito de nos prejudicar, mas é aquilo, ele criou esse negócio, então ele sabe como funciona. Então ninguém melhor do que ele para estabelecer os princípios. Só que o que acontece? Se você ler na Bíblia, você vai ver isso no decorrer de toda a história. Quando uma pessoa quebra um princípio, ela sofre uma consequência. Só que ela não sofre uma consequência porque Deus é mau. A mesma coisa, existe a lei da gravidade. É um princípio que rege a gravidade. Se você se jogar de um lugar muito alto, não é porque Deus foi ruim com você, mas você quebrou um princípio que já existia e aquele princípio vai te trazer um prejuízo. Então, quando a gente vai para a Bíblia, a gente primeiro tem que entender isso para chegar nessa compreensão desses assuntos que você falou. Que aquilo que Deus estabeleceu são princípios da forma que rege a humanidade. E aí, em Deuteronômio 11, 26 ao 28, isso aqui serve para todos nós. Ó. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção quando vocês ouvirem os mandamentos de Deus, que eu vos mando, e a maldição se você não ouvir os mandamentos de Deus. Então você vê que tipo assim, ó, Deus estabelece os princípios dele, os mandamentos dele, e ele fala para você e para mim, olha, se você obedecer esses princípios, você vai ser abençoado. Se você não obedecer ele, você vai sofrer as consequências de não obedecer ele. Tipo, entendemos aqui sobre o princípio. Antes de eu falar, da gente entrar propriamente no, mas por que eu dou o dízimo, por que ele é válido, por que ele não é, tem uma história, eu nem vou ler o texto que ele é muito grande, mas que está lá em Gênesis 47, do 13 ao 26, que é aquela história de José. Você já viu quando José vira governador do Egito? Vi, mas eu não tenho esse procedimento de entender a história. E o que acontece? José ele virou governador do Egito. E aí, você já viu aquela parte que fala do sonho de Faraó, das 7 vacas magras, depois das 7 vacas gordas? Ele interpreta o sonho de Faraó enquanto ele era escravo, depois ele vira governador do Egito. Quando ele estava governando o Egito, ele foi justamente colocado naquela posição para ser alguém que ia administrar o Egito durante o período de fartura e depois durante o período de 7 anos de escassez, que era aquelas vacas magras. Eu vou ler um versículo só desse texto, mas eu vou te falando enquanto eu abro aqui. E o que acontece?
chegou um tempo onde foi acabando os recursos do Egito. Depois, se você quiser conferir esse texto, você pode ler ele. Aí o povo chegou para José e falou: José, a gente já não tem mais farinha, não tem mais trigo para fazer pão, então toma todo o nosso dinheiro. E aí José deu provisão de 1 ano para eles. Aí passou aquele ano, José, nós não tem mais dinheiro, cara. E eu preciso comer, eu preciso viver. Então toma os nossos animais. Aí José deu mais 1 ano de provisão para os egípcios viveram. Passou 1 ano, ele chegou assim e falou: José, nós não tem dinheiro, nós não tem animal, as nossas terras também já tinham sido dadas junto lá com os animais, então, cara, a gente precisa sobreviver, então toma a nossa vida. E aí os egípcios, a Bíblia diz o quê? Que Faraó comprou todo o Egito. Quer ver? 47. Obrigado, moça. Olha lá, o versículo 20 fala o quê? Ó? Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome era extrema sobre eles e a terra ficou sendo de Faraó. Somente a terra dos sacerdotes não comprou, porque os sacerdotes tinham a porção de Faraó. Aí olha que interessante o 23 e o 24. Ó. Então José disse ao povo: eis que hoje eu vos tenho dado semente para que vocês semeiem na terra. Então, nesse momento da história, os caras não têm mais nada, eles não têm nem a própria vida, assim, tipo, tudo que eles fizeram, eles venderam a vida deles para Faraó. Só que o que José falou? Ó, vocês têm a terra e vocês têm semente. Vocês têm para vocês sobreviverem durante esse período. Só que o que vocês fizerem das colheitas de vocês, 1/5 será de Faraó. Eles tinham que tirar 20% de tudo que eles produziam ali naquela época e aquilo ia ser de Faraó. O restante seria deles. Mas qual que era o intuito disso? Fala aqui, ó. Há de ser, porém, que das colheitas dareis 1/5 a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, para vosso mantimento, dos que estão nas vossas casas, e para que comam os vossos meninos. Que os caras, como que eles ficaram? Versículo 25. Eles chegaram e falaram para José assim: mano, a vida, você nos deu a vida, porque a gente ia morrer e você ainda está dando a oportunidade da gente trabalhar para você e a gente vai ter que dar só 20%. Essa era a ideia dos egípcios naquela época. E aqui fala, ó, Jesus, e José pôs isso por estatuto até o dia de hoje sobre a terra do Egito, de que Faraó tirasse o 5º, só da terra dos sacerdotes que não. Então eles tiravam aquela 5ª parte, que eles, se quiser pegar aí, pode pegar. Eles tiravam aquela 5ª parte para Faraó, para que eles lembrassem de quem era a provisão que eles estavam recebendo. Que eles tinham a vida graças à provisão que o Faraó deu para eles através de José. Beleza. Agora, tipo assim, se imagina no lugar desses caras. Imagina, tipo assim, você perdeu tudo. Você não tinha mais nada, de repente você encontra uma pessoa que fala assim: mano, te dou moradia, te dou alimento, você pode trabalhar para mim, te dou tudo, você só vai ter que me dar 20% do que você receber, mas 80% é teu e você pode viver. Se a gente se colocar no lugar desses caras, imagina, tipo assim, os pais de família, a galera fala: mano, é muito bom, eu ia morrer. Porque eu não tinha nada, eu ia morrer, o cara me deu uma vida. Então é isso que aconteceu com eles. Agora, olha que interessante esse paralelo da história de José com a gente. Salmo 24:1 diz aqui, ó: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, de Deus é tudo. E tem um outro texto em Ageu. Agora achar Ageu aqui sem a ajuda do celular vai ser punk, não achei. Ageu 2:8. Que Deus fala assim, ó: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Agora pensa comigo, qual que é o paralelo daquela situação de José com esses 2 textos que a gente leu? Aqui, por exemplo, lá de José deu, o cara deu a vida, José retribuiu a vida para eles porque eles pagou tipo 20% para eles. Então José, além de dar semente para eles plantar, começar uma vida nova, eles tinham que devolver 20% para o faraó, certo? Estava perdido. Aqui seria investido a mesma coisa. Tipo, Deus já nos dá tudo.
Então, tipo assim, creio que é um princípio a gente retribuir alguma coisa assim pra ele. Você tá exatamente no caminho certo. Antes da gente entrar ali no princípio mesmo da 10ª parte, que no caso da nossa não é nem 1/5, é a 10ª parte, que esse é o princípio que Deus estabeleceu. Mas qual que é o cenário que a gente se encontra? A gente se encontra como aqueles egípcios numa terra que não é nossa, com frutos de que não são nossos, com a produção de que não é nossa. Nossa, que chave, mano. E tipo assim, tudo aquilo que você fizer aqui e que eu fizer aqui, por mais que sim, não é errado você falar assim, ó, eu conquistei com o meu esforço. Não, você realmente se esforçou, porque isso eu acho uma coisa muito errada. Tem muita gente que atribui tudo a Deus, e realmente, se Ele não nos der a vida, se Ele não der o ar pra você respirar, você não faz nada. Mas, mano, se você estudou, se você se dedicou, igual você tá montando a tua equipe de dança, teu trabalho, você tá se dedicando pra caramba, então você tem seu mérito. Mas é igual a gente conversou aquele dia, esse é assunto para um outro vídeo aí, né? Que é o propósito de Deus, né? Mas então, o que acontece? Deus, ele estabeleceu esse princípio também. Mas espera aí, antes de você falar, mano, que chave, velho. Nunca imaginei essa introdução aí. Você entendeu o que você falou agora? Do princípio de comparar o paralelo de Faraó com a gente? Nossa, mano, estralou aqui a mente agora. Não, e você vê que, tipo assim, não é nada à toa. Você vê que essa história já foi deixada na Bíblia, exatamente para você poder fazer um paralelo ali. Do jeito que você fez aí, ficou muito prático. Você entende o princípio, você entende que os princípios foram estabelecidos por Deus, aí você pega a história de José e depois você compara, você fala, poxa vida, Deus é como se fosse o faraó ali então, na história. Então a gente não entra aqui, né, mano? Não. Isso aqui não é nosso, né, mano? Bom, e aí continuando aqui então. Agora olha que interessante, ó, o que diz lá em Levítico 27, do 28 ao 30. Quando eu vou dar estudo, essas coisas lá na igreja, mano, eu pego muito texto. Mas é porque também tem que basear nisso aqui, né? Não adianta nada eu chegar lá e falar um monte de coisa se não tiver fundamento. Então, falando ainda a respeito de princípio, ó, olha um princípio que Deus estabeleceu no tempo da lei, né, no tempo de Moisés, mas depois a gente vai ver que esse princípio da 10ª parte, ele transcende esse momento, mas vamos olhar nesse momento aqui por enquanto. Ó. Levítico 27, do 28 ao 30. Deus fala assim, ó, todavia nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem, de homem ou animal ou do campo, da sua possessão, se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Aí ele fala aqui, ó, todas as dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Aqui a gente já parte de um princípio que Deus estabeleceu. Por que a gente fala, igual você me perguntou no início, às vezes eu dou até uma contribuição a Deus, uma oferta maior do que o meu dízimo. Por que a questão do dízimo, dessa 10ª parte que Deus estabeleceu, ela é válida, ela é alguma coisa importante? Quando a gente pega a história de Faraó e faz o paralelo, a gente consegue linkar. É que, por exemplo, a gente vê o quê? Que essa parte, ela é uma parte que não nos pertence, digamos assim. Porque Deus, ele falou, ó, a 10ª parte é minha. O faraó falou, ó, 1/5 é meu. Então, tipo, se você quiser oferecer algo a ele maior do que o valor dessa 10ª parte, não tem problema nenhum. Só que a gente já começa a entender o quê? Que Deus falou, ó, você pode viver na terra, você vai produzir, você vai fazer de tudo. Eu vou abençoar a obra das tuas mãos. Mas lembra que a 10ª parte é minha. Lembra que a 10ª parte me pertence, é algo que é consagrado a Ele, é algo que Deus estabeleceu como um princípio para nós, para que a gente também se lembre de onde vem o recurso, né? A gente se lembre que vem dele. Entendi. Mas, por exemplo, essa 10ª parte eu dou para a igreja ou eu posso dar para uma pessoa, ajudar uma pessoa? Eu vou chegar nisso também. Tem essa parte aqui também. Agora, olha que interessante, ó. Lá no comecinho da história, porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas
o dízimo nasceu no tempo da lei, então eu não vou dar meu dízimo, não sei o quê. Em Gênesis 14 ainda não existia lei, não tinha Moisés, era só Abraão ali, né? Tipo, não tinha chegado. E Abraão, depois que ele participa de uma guerra, onde ele foi resgatar lá o sobrinho dele, teve toda uma guerra ali, ele pegou os despojos da guerra, né? Ele saqueou ali aquele povo que ele venceu. E nesse tempo ele encontra um sacerdote chamado Melquisedeque. Você já viu essa história? Já. Que ele tira a 10ª parte e dá pra ele. O que ele faz a hora que ele encontra Melquisedeque? Melquisedeque, ó, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e esse era um sacerdote de Deus. Ou seja, ele entregou. Eu vou chegar mais especificamente nessa resposta toda daqui a pouquinho. Mas aqui já fala que ele entregou essa 10ª parte para um sacerdote de Deus, para um representante de Deus naquele momento da história, que era o sacerdote Melquisedeque. Então, de Gênesis 14, do 18 ao 20, vai narrar essa história, aonde ele entregou o dízimo de tudo ali a Melquisedeque. Qual que é o objetivo de eu trazer esse texto? A gente vê que isso já vem antes do tempo da lei, né? O próprio Abraão já fazia isso. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que a gente tem o direito de exigir alguma coisa de Deus? Chegar assim e falar, Deus, o senhor tem que me abençoar, o senhor tem que fazer isso por mim. Porque acho que não. Antes eu pensava que sim. Antes até em revelação, né? Uma pessoa revelava assim, ó, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Porque é o seguinte, se você for na Bíblia, a pessoa revela pra você, a pessoa, Deus vai fazer isso, eu falei assim, mano, na Bíblia Deus já falou que vai nos abençoar. Que a gente já é abençoado. Eu acho que a gente não deve nada para ele. E nem ele deve para nós. Eu acho que a gente, eu falei errado, ele não deve nada pra gente. A gente que deve para ele. Porque ele nos já abençoou já nessa terra. Porque a gente já nasce com sabedoria, a gente já nasce com provisão. Então é igual aquela palavra, parábola da semente. A gente já nasce com a semente para plantar. Então você escolhe o que você quer plantar. Sim, com certeza. Então acho que não, a gente não tem esse direito de questionar ele, não. E realmente, se você for ler toda a Bíblia, você não vai achar a Bíblia te dando essa permissão para fazer isso. Mas tem um lugar que ela te dá, velho. E é nessa parte da entrega do dízimo. E olha pra você ver, se você depois pesquisar no Google lá, você vai ver que no Novo Testamento, nas palavras de Jesus, ele ensina mais sobre como lidar com o dinheiro do que sobre salvação. Nossa, velho, mas por quê? Porque Jesus era capitalista? Não, porque ele sabia da dificuldade que o nosso coração tem de relacionar com isso. E a salvação, todo mundo quer ser salvo. Salvação é um assunto importantíssimo, é o mais importante, com certeza, mas dinheiro é um negócio difícil. Eu acredito que aquele menino lá, aquele jovem que ele falou assim, ó, aquele lá que você larga tudo e vem seguir comigo, ó, eu acredito que aquele jovem lá podia ser um dos maiores apóstolos dele. Mas ele não quis, eu acredito que Jesus falou assim, Jesus falando pra ele, eu imagino, mano, melhor você me seguir, porque se você vir com esse dinheiro comigo, eu posso te perder. Porque cedo ou mais tarde, você pode estar com esse dinheiro, mas se você não tiver, você pode se perder. Entendeu? Então acredito que se ele largasse tudo, lá ele podia ser um dos maiores discípulos na Bíblia, o nome dele podia estar aí. Ele podia ter entrado pra história, né? É, e ele não quis, mano, preferiu o dinheiro. Então ele preferiu seguir o caminho dele, fazer os princípios dele, mas seguir com o dinheiro. Sim, com certeza. Então acho que naquele momento ali Jesus já não está ali mais, porque ele mesmo não quis. Ele que não quis, né? Agora olha o que diz lá em Malaquias 3, do 8 ao 10. Primeiro ele fala o seguinte, ó, roubará o homem a Deus? O profeta fala, não, mas você acha que o homem pode roubar a Deus? E aí ele continua, todavia vós me roubais e dizeis, no que te roubamos? Ele fala, mas como assim, o homem está roubando a Deus? Aí ele fala aqui, ó, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim toda a nação.
E aí ele fala, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim. Olha a Bíblia falando, você pode fazer prova de Deus. Se eu não vos abrir as janelas do céu, não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. E aqui continua com algumas promessas até o versículo 12, mas eu quero me deter aqui nesse trechinho. Lembra lá do princípio, lembra lá da história de Faraó? A gente falou que os egípcios estavam lá no Egito e eles tinham que dar 20% para Faraó. Você concorda que se eles pegassem alguma parte daqueles 20% que era pertencente a Faraó, eles estariam roubando o Faraó? Aquele era um princípio que regia o Egito. Agora, esse princípio da 10ª parte é um princípio que rege toda a história, todos nós. Então, quando Deus ele chega e fala para o homem, ó, vocês estão me roubando, o homem vai perguntar a Deus, por que a gente está te roubando? Porque eu estabeleci um princípio de que a terra vocês podem produzir nela, vocês podem morar nela, vocês podem viver nela, mas a 10ª parte do que vocês fizerem é meu. E aí a galera fala, mas como assim, né? E aí Deus explica nesse texto, falou, ó, vocês precisam devolver a parte que é minha, porque é um princípio que eu estabeleci. Só que Deus ele sabe da dificuldade que o nosso coração tem em lidar com o dinheiro. Então, porque quando a gente pensa em ofertar algo, por mais que a Bíblia fala que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, se a gente der, Deus vai nos suprir, né, vai retribuir a nossa vida, a gente fica pensando que vai faltar, não vou ter depois. Aí o que Deus fala? Mano, faça a prova de mim. Se você for fiel, faça a prova de mim. E Deus mesmo fala, ó, se eu não vou abrir a janela do céu sobre a vossa vida e vou te derramar uma bênção tal que você transborde. Então esse é o único momento na Bíblia que você vai achar Deus te permitindo fazer prova dele se você for fiel. No dízimo, né? Se você for fiel em devolver aquilo que é dele, ele te permite fazer prova dele. Lógico que Deus conhece o nosso coração e sabe que a gente não vai ser sem educação, faltar o respeito com ele, né? Mas isso aqui eu já vi muita gente no decorrer da história e eu também já fiz isso, assim, falar, Deus, eu creio, eu vou arriscar meu empreendimento, eu vou fazer isso, porque eu sei que o Senhor vai me sustentar, porque eu tenho sido fiel. E eu já vi muito testemunho de muita gente que eu conheço. Teve um amigo meu que ele tem uma filha e a esposa. Aí a esposa dele engravidou e ele descobriu que era uma menina. Isso faz alguns anos já. E aí ele conta essa história, cara, foi muito legal, assim. Ele fala que ele tava em frente à penteadeira lá das mulheres e aquele monte de maquiagem, aquele monte de coisa que as mulheres usam, né? E aí ele, na hora, deu um medo no coração dele, assim. Ele fala que ele sentiu como se fosse o diabo falando com ele, sabe? Falou assim, ó, você já tem uma despesa alta para sustentar 2 mulheres, né? E agora tá vindo mais uma terceira. E aí você não vai aguentar não, camarada. E aí diz que ele olhou aquele monte de coisa, assim, aquelas coisas, que ele é um cara bem família, ele se preocupa muito com a família. E aquele medo tomou o coração dele, cara. E ele falou, aí, só que aí, olha isso que interessante, na mesma hora ele foi abrir a porta do guarda-roupa e na mala que ele usava para trabalhar tinha um envelopinho de dízimo. A hora que ele viu aquele envelope, meio que Deus trouxe paz no coração dele. Ele falou assim, não, cara, a Bíblia fala que se eu for fiel, Deus ele vai me sustentar. E aquilo já trouxe uma paz para a vida dele, que ele falou assim, ó, pode vir mais uma menina, pode vir mais 2, porque eu tenho sido fiel a Deus e Deus falou que se eu for fiel, ele é? E se eu for fiel a Deus, Deus vai ser fiel comigo. E batata, hoje a menina dele tem uns 9 anos já tá grandona. E o cara cresceu na vida, cara. Realmente. Essa história foi contada antes da menina nascer. Eu conheço ele, grande amigo meu, a menina deve estar com uns 8, 9 anos já. O cara subiu na vida, velho. E tem uma parte também na Bíblia que fala de Jacó também, parece que ele faz uma promessa para Deus, ó, se você fazer tal coisa, eu te darei 10% de todo o dízimo. Tem. Jacó também fala. Fala. E agora, pra gente finalizar, a gente vai ver Jesus falando. Porque, mas falou lá no Antigo Testamento, Abraão. Na parte final, eu quero te falar a respeito de Jesus. Mas só te respondendo aquela pergunta que você falou, eu devo dar para uma pessoa ou eu devo levar para a igreja, por exemplo. Tanto em Abraão, como no tempo da lei, como a gente vai ver agora em Jesus, o dízimo ele era entregue para alguém que representava Deus, que era o sacerdote. Né? No tempo da lei, para que servia o dízimo? Servia para sustentar quem trabalhava no templo.
quando teve a conquista da Terra Prometida, Deus ele distribuiu ali um pedaço de terra para cada uma das 12 tribos. Sim. Só que a tribo de Levi, que era a tribo responsável por cuidar do templo, eles não tiveram parte na herança que aquele povo teve. Eles tiveram a terra onde eles cuidavam ali do templo de Deus. E aí o que Deus estabeleceu? Falou, olha, vocês 11 tribos que estão com as terras e tudo mais, tudo que vocês produzirem, vocês vão trazer a 10ª parte para o templo, para sustento dos levitas e para manutenção ali da casa onde eles adoravam a Deus. Então aquele princípio foi estabelecido daquela forma. Lá em Abraão você vê o que? Ele entrega aquilo para alguém que representava a Deus. Lá a Bíblia não fala o que Melquisedeque fez com aquilo, mas o princípio está lá, entregue para alguém que representa a Deus. Qual que é a dúvida de muita gente? Pedro, mas e se eu entrego para alguma igreja, para alguma coisa, e a pessoa rouba, e a pessoa faz mau uso? Aí o problema não é nosso, porque pensa comigo, eu cumpri o princípio, você cumpriu o princípio. A bênção de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida, ela é baseada no princípio. Se a pessoa que recebeu não cumpriu, mano, ela tá ferrada. Porque uma coisa é assim, roubar é errado de qualquer forma. Mas uma coisa é ser roubado do homem, né? Que ainda assim tá errado. Agora imagina você lidar com algo que a Bíblia diz, naquele texto que a gente leu lá de Levítico, que é algo santo, que é algo consagrado a Deus. Eu vou chegar no próximo estudo nosso, eu vou falar sobre Acã. Que Acã teve quando eles conquistaram a Terra Prometida... Ele roubou, né? Ele roubou. O que aconteceu com o cara? Ele morreu naquele tempo. Então, tipo assim, não é que a pessoa vai morrer, mas o que aquilo nos mostra? A seriedade que Deus leva a isso. Então, da nossa parte, a gente cumpriu esse propósito, show, cara, nós somos abençoados. Se da outra parte a administração for ruim, se da outra parte a pessoa não usar bem aquele recurso, roubar, fazer alguma coisa, ela vai lidar com Deus, entendeu? Um amigo meu falou dizimar. Um amigo meu falou assim, pô, Sandro, eu dizimo na igreja, mas o carro do pastor é melhor que o meu. Eu não tinha resposta pra ele, entendeu? Eu falei assim, mano, não tem resposta pra você. Porque eu creio que Deus conhece o nosso coração, mano. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe cada um que faz. Sim. E a bênção na nossa vida é condicionada a cumprimento do princípio. Igual a gente leu lá no primeiro texto do Deuteronômio. Deus falou, ó, coloco diante de você a bênção e a maldição. A bênção se obedecer e a maldição que não é que Deus vai ser ruim. É tipo isso aí, a lei da gravidade derrubou o negócio, entendeu? Não é que Deus derrubou a plaquinha, mas é que ela não cumpriu a lei da gravidade. Ó. E o último texto aqui, então, para fechar essa parte aqui, é que está em Mateus 23, onde Jesus ele fala disso. Porque no Novo Testamento você não vai achar nenhuma palavra específica sobre o dízimo igual essas que a gente leu no Antigo. Sim. Mas você, da mesma forma que você não acha nenhuma palavra específica, você não acha nada cancelando, nada anulando, nada falando, ó, não faça mais, não é válido mais. Tanto é que Jesus, um dia, ele foi repreender os fariseus, Mateus 23, e ele falou assim, ó, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endo, do cominho, que era o recurso que eles tinham na época, só que vocês desprezam o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. E aí Jesus fala assim, ó, deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Jesus mesmo, ele fala o quê? Vocês devem fazer sim essas coisas, que coisas? O que ele citou primeiro, que é a entrega do dízimo que eles faziam. Só que sem deixar de fazer o amor, sem deixar de ter os princípios que ele fala aqui, né? O amor, a misericórdia, a fé, que eles queriam simplesmente... Aí entra naquilo que a gente falou na semana passada, que às vezes a pessoa pensa assim, ah, eu vou só dar o dízimo, mas não vou obedecer a Deus, não vou ter um relacionamento com Deus. A pessoa pode até por cumprir um princípio ter algo nessa terra, mas e a eternidade? Aí não valeu, cara. E agora sim é o último texto. A salvação, a salvação ainda tem um galadão ainda, né? Sim. Em Lucas 18, do 9 ao 14, você vai ver Jesus falando aquela parábola do fariseu e do publicano.
E tem um momento na oração do fariseu que ele fala assim, ó, jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. E aí, o que era? O fariseu, ele se colocava de pé, não sei se você já viu essa parábola, nas esquinas assim, e orava, Deus, eu sou o cara, eu dou o dízimo, eu jejuo, e aquele miserável, daquele pecador ali, ó, não faz nada do que eu faço. E Jesus falando, ó, enquanto o publicano estava ali de joelho, assim, falando, Deus, tem misericórdia da minha vida, porque eu sou um pecador. E aí Jesus... Tem piedade de mim, é o que fala no final, Senhor. E aí Jesus ele encerra falando que quem dos dois você acha que voltou para casa perdoado? Foi o publicano. Mas você vê que em nenhum momento Jesus questiona a atitude do cara de dar o dízimo. Aí tem gente que ainda faz um outro questionamento. É que esse negócio do princípio do dízimo tem muito questionamento. A pessoa às vezes não entende e não vive. Porque quando você vive isso, cara, fica inquestionável. Porque você vive, você fala assim, mano, Deus realmente cumpre o que Ele falou e Ele abençoa a tua vida. Então fica um negócio inquestionável. Ele não mente, né, mano? Não. Que tá lá em Hebreus, eu não vou ler, mas depois se você quiser ler eu te passo o texto, ó, que é Hebreus 7, de 1 a 10. Porque tem muita gente que fala assim, mas Jesus ele defendeu o dízimo porque ainda estava no tempo da lei, porque ele ainda não tinha morrido, então não era o tempo da graça. Tem esses argumentos também. Mas em Hebreus, que Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, alguns acham que é Paulo, mas não tem essa referência, ele narra exatamente a história de Abraão e Melquisedeque, defendendo aquele princípio. Então imagina, se de repente o dízimo não fosse algo válido, por que ele seria citado depois que Jesus já tinha morrido e ressuscitado? Então você vê no decorrer da história que não é uma questão de... que acabou. Que não é uma questão de, tipo assim, troca, não é uma questão de prova, não, é uma questão de amor e gratidão, né? Reconhecimento a Deus e um princípio que Ele estabeleceu, né? Falou, a terra é de vocês, tudo é meu, mas só vou pedir que vocês se lembrem de quem é. Porque, cara, pra fechar isso aqui agora com chave de ouro, você vê que na Bíblia fala assim o quê? O único momento que você vai encontrar na Bíblia falando assim, vocês não podem servir a 2 senhores, o Senhor que disputa o nosso coração com Deus nesse texto é o dinheiro. Agora imagina, se isso é até uma forma de Deus proteger o nosso coração em relação ao dinheiro, de lembrar, falar, não, mano, esse papel aqui, ó, eu tenho ele porque Deus me deu, cara. Então eu vou devolver a ele, que meu Senhor não é isso aqui. Se deixar, mano, a gente se apega muito e não tá nem aí. E o Senhor, esse Senhor aí que é o dinheiro, a gente vai pisar em cima dele lá em cima. Ele é tapete para nossos pés. Ouro. Então imagina. A gente, tipo assim, Deus fala assim, mano, vocês matam, vocês roubam, vocês mexem por causa de dinheiro e aqui vocês vão dar em cima. Então, tipo assim, tem alguma dúvida dentro dessa parte? Conseguiu entender? Eu tinha algumas dúvidas, mas com a explicação que você me deu agora, abriu minha mente. Essa comparação dos Salmos com José, perfeito. Eu acho que todo mundo hoje um pouco que vive esse princípio tem essa dificuldade de dizimar ainda. Muita gente ainda tem essa dificuldade. Por exemplo, várias vezes eu comecei e parava, mas hoje eu consigo. Hoje eu tenho esse entendimento. Né? Então, tipo assim, essa comparação que você fez foi muito boa. Impecável. Show, mano. Arrebentou, pai. Agora arrebentou mesmo. Próximo. Arrebentou. E aí, o que você achou? Conseguiu aprender mais sobre esse assunto? Vai ter uma parte 2 desse vídeo, onde eu vou ensinar também, dentro dessa conversa que eu tive com ele, o princípio da honra e como nós podemos honrar a Deus através das nossas contribuições. Então fique com Deus, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo.